Primeira Epístola de João, capítulo de número 3. Esse capítulo é grande. Eu digo para o tempo que temos aqui de abordagem, né? Então, eu vou dividi-lo em duas partes. Vou dividi-lo ao meio, literalmente. Ele tem 24 versículos. Ele não é nem a quantidade de versículos, né? Mas é cada versículo bastante compridos os versículos. Isso torna um capítulo grande. Mas vamos lá. Dividi-lo ao meio. Então vamos ler até o versículo 12. Se eu perceber que a gente precisa ler mais alguns versículos para fechar o primeiro raciocínio, a gente o faz. 1 de João capítulo 3. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele, não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Porque qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas, e as de seu irmão justas. Pronto. O capítulo 3, versículo de 1 a 2, né? Encerra com, nessa leitura que a gente está fazendo aqui, um sentido, eu digo, da leitura. O texto em si já tem a sua relevância, o seu sentido, o seu significado, seu propósito alcançado, seu objetivo alcançado. A comunicação aqui dispensaria até comentário, né? Dispensaria até comentário. Mas somos convidados pela própria Escritura a meditar nela, conforme Salmo 1.
Então vamos meditar na palavra do Senhor nesta oportunidade. Esse capítulo de João, ele a princípio já traz para nós, quando a gente vai lendo o seu conteúdo, né? Ele já traz para nós uma mensagem muito impactante, condenando veementemente o pecado, sem misericórdia, sem arrodeio, sem mimimi, sem marmamai, sem lenga-lenga. Ele já vai mostrando que o pecado é uma coisa grave. Ele já vai mostrando que o pecado é danoso, que o pecado é terrível, que o pecado é uma coisa que a gente deve abominar, que a gente deve aborrecer, que a gente deve repudiar, que a gente deve tratar como ele de fato é. Ele já começa botando assim peso, né, na pecaminosidade. Ele já entra com os dois pés mesmo, tipo assim, ó, evita estar pecando, porque isso é coisa do diabo, né? Quem peca não conheceu a Deus. Quem peca o que mais aqui? Não conheceu a Deus. Ele começa, ele diz que não é nascido de Deus quem comete pecado. Ele já começa tipo assim: se você não tiver cuidado de meditar nisso, você vai se desanimar da caminhada, você vai desistir de estar servindo ao Senhor, você vai desistir de ser crente, né? Vai fazer como Pedro fez, não pelas mesmas razões, porque Pedro, em um momento, ele disse assim ao Senhor: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. E eu me lembro de eu já vivi tanta experiência, que também não é para mim, né? 55 anos de vida, 40 deles intensos, lendo Bíblia e na obra, lidando com muita gente. E eu me lembro que nós tínhamos um irmão no discipulado que eu fui fundador, né, alguns anos atrás. E de repente esse rapaz, ele não apareceu mais no discipulado. Meu querido, cadê você e tal? Ele: não, eu não sou mais crente. Fiquei triste com aquilo. Ele dizendo isso. Mas rapaz, o que foi que Jesus fez com você? Aí ele: não, Jesus não fez nada, ao contrário. Jesus é tão santo, eu sou tão pecador que não tem como não eu seguir ele não. Eu acho que ele leu isso aqui: sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Como a gente já leu em outro momento o Senhor dizendo, né? Sede santo porque o Senhor vosso Deus sou santo. E aí eu parei para explicar a ele, né? Que essa é uma exigência do Senhor para sermos santos como o Senhor é santo. Mas obviamente nós jamais vamos chegar ao patamar do divino. Mas isso é para nós termos uma ideia de quão sério devemos levar a nossa relação com Deus. Você está certo em entender a sua pecaminosidade, mas o Senhor não quer que você se afaste dele por isso. Ao contrário, o Senhor quer que você o busque, que você esteja sempre pedindo-lhe perdão. Porque tem gente que diz assim: pastor Amaro, é necessário estar pedindo perdão toda vez que vai orar? Se o senhor orar de 7 horas da manhã, o senhor pede perdão. O senhor na oração das 5 pede perdão, na oração das 6 pede perdão, na oração das 7 pede perdão, na oração das 8 o senhor pede perdão, na oração das 9 o senhor pede perdão. E se o senhor orar de 10 horas, o senhor pede perdão? Oxe, eu peço perdão, você está achando muito? Eu peço perdão direto.
de hora em hora, de meia em meia hora, de instante em instante eu estou pedindo perdão. Instante em instante eu estou pedindo perdão. E quando eu percebo que fiz, que pensei, que disse uma coisa que vai contra a moral de Deus, vai contra os princípios bíblicos, vai contra o manifesto do Espírito de Deus, desagrada a Deus, quem pede perdão está aqui. Quem pede perdão está aqui. Isso não é uma culpa patológica, não. Isso não é toque, não. Isso não é nenhuma compulsão obsessiva, não. Isso é consciência da pecaminosidade e que o pecado, ele entristece ao Senhor, o pecado, ele desagrada ao Senhor, o pecado é uma ofensa ao Senhor. João, ele usa aqui de uma hipérbole, dizendo que quem peca é do diabo. No versículo de número 8. Mas eu quero dizer que a gente é nascido de Deus. E ele diz que, aí você diz, mas a Bíblia está dizendo, pastor, que quem peca não é nascido de Deus. Porque o nascido de Deus não comete pecado. Calma, benção. Aí não pode pegar o versículo isolado, tem que ver o seu contexto. Tem que ver o seu contexto. Né? Porque a natureza pecaminosa está em nós. Eu já disse em outras abordagens, nós não somos pecadores porque pecamos, ao contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Quando os nossos precedentes lá no Éden, Adão e Eva, pecaram, Paulo diz que o pecado passou a nós, seres humanos. Davi em outro momento disse, iniquidade foi formada, em pecado me concebeu minha mãe. A natureza pecaminosa passou a fazer parte dessa composição humana a partir do pecado de Adão, lá no Éden. E aí nós nos tornamos pecadores. Mesmo nascendo de novo, mesmo recebendo o Espírito Santo, a gente continua pecador. Mesmo pedindo perdão, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, mesmo tendo o nome escrito no livro da vida, a gente continua pecador. A natureza pecaminosa está em nós. Por isso que Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando vejo, já tenho feito. Entende? Ele está se referindo a ações, como por exemplo, João, está se referindo à prática da injustiça, está se referindo a quem não ama o irmão. Ele está se referindo, como vimos nos capítulos anteriores, àqueles que mentem contra a verdade, aqueles que negam a deidade de Jesus Cristo. São esses pecados que João pontua, que caracteriza pessoas que não conhecem a Deus ou não o conheceu. São esses que caracterizam o não nascer de novo ou não ter nascido de novo. São esses pecados que caracterizam a paternidade de Satanás na vida desta pessoa, no sentido dela estar se comportando como o diabo quer que ela se comporte, porque se esta pessoa se converter, ela se torna filho de Deus. Se essa pessoa se converter, ela se torna filho de Deus. Ela mudar, e essa mudança, ela
passa agora a nortear sua vida à luz dos princípios bíblicos, das verdades bíblicas, ela se torna filha de Deus, esta pessoa. Como eu e você nos tornamos filhos de Deus. E como a palavra de Deus é uma sincronia, todo esse texto deve andar junto. Paulo, ele escreveu exatamente essa fala cuidadosa para os irmãos em Efésios, dizendo para os irmãos serem tolerantes com aqueles que ainda estão nas trevas, serem tolerantes com aqueles que ainda estão sem Deus no mundo, os que ainda não conhecem Deus. Paulo chama atenção para nós termos paciência com essas pessoas, as compreendermos, porque nós também antes, diz o apóstolo Paulo, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas nós, estando mortos, fomos vivificados. Nós estávamos mortos em ofensas, em pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! E pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu estou lendo Efésios capítulo 2, para mostrar a você exatamente isso que o Espírito Santo está nos ensinando e nos impulsionando e nos dirigindo e nos dando o poder desta fala para dizer a você que obviamente você não deve ter o pecado como normalidade, você deve levar o pecado a sério, você deve cuidar de evitar estar desagradando a Deus, mas não é por isso que você deve desistir. Porque Deus, que é Deus, não desiste de você. Ele não desiste da gente. Ele não desiste de nós. Talvez alguém tenha desistido de você pelas suas falhas. Alguém lhe conheceu, você é uma pessoa bacana, mas você é cheio de defeitos, aí a pessoa se afastou de você. É um amigo que percebeu que você é uma pessoa falha, se afastou de você. É o cônjuge que ele deixou você mulher, deixou você homem. Não é? Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele não desiste de nós. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 4 que não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, a exemplo de nós, foi tentado em tudo. Ele nos conhece muito bem. Mas é preciso, é necessário que eu trate o pecado como pecado, veja a sua seriedade, a sua gravidade, a sua letalidade. Mas isso não é motivo para você deixar o Salvador. Ao contrário, aí é que você tem que se apegar a Ele mesmo. Aí é que você tem que apelar para a graça, para esse favor imerecido de Deus para conosco, como Paulo acabei de ler em Efésios: pela graça sois salvos. Aí é que nós temos que estar aos pés da cruz. Aí é que nós temos que estar
pedindo ao Senhor misericórdia. Aí é que nós temos que humilharmos-nos perante o Senhor. Amém? Mas os pecados que João está falando aqui, que caracteriza os não filhos de Deus, os que não conhecem a Deus, os que não são nascidos de Deus, os que são, João diz, filhos do diabo, são os que negam a deidade de Jesus, são os que levantam mentiras para causar transtorno à verdade. Essas mentiras que não deixam de ser grave, que você comete, aí às vezes você está em casa e manda dizer que não está, às vezes você tem, diz que não tem, às vezes você fez, diz que não fez. Essa besteirinha aí. Besteirinha, vírgula, né? Estou me referindo com relação a essas práticas aqui do contexto, porque não é besteira. Esse negócio de, mas não tem nada não, isso é bronca, isso é complicado, isso é gripe mal curada. É horrível, é uma gripe mal curada. Você tem a chamada recaída, né? A gente chama de intercorrência, né? E aí ela vem braba, né? Vem braba. Desculpa aí, falar em gripe, eu acabei espirrando. É um resfriado que você não trata. Isso aqui foi só alergia, assim. Isso, um resfriado que você não trata direito, aí você pode pegar aí uma broncopneumonia, aí você não cuida, aí se torna uma pneumonia, aí você não cuida, aí migra aí para uma tuberculose. Então esse negocinho de mas foi besteira, nada demais, não, tem que, tá entendendo? João chama a atenção para entender que o pecado é sério, é grave, e a gente tem que tratá-lo como tal e se afastar dessas coisas. Muito mais as coisas que de fato ele pontua aqui no texto, em seu contexto inclusive, que caracteriza a pessoa não ter conhecido Deus, que caracteriza a pessoa ser do diabo, o que caracteriza a pessoa não ter nascido de Deus. E volta a pontuar: a negação da deidade de Jesus, a negação da deidade de Jesus. A pessoa não admitir que Jesus Cristo é Deus, não o reverenciá-lo como tal, bem como negar a encarnação do Verbo, negar a natureza humana de Jesus Cristo. João pontua isso como uma gravidade muito grande. Não reconhecer que Jesus é Deus e não reconhecer a sua humanidade. João pontua isso como algo muito grave, porque aí Jesus passa a ser tratado como um qualquer. Porque aí Jesus passa a ser tratado como um ser humano comum. Jesus passa a ser tratado como apenas um espírito evoluído, como um revolucionista, como qualquer coisa menos o Deus que ele é. Aí João diz: isso é grave,
Porque Jesus Cristo, ele é Deus, e ele deve ser adorado, deve ser venerado, deve ser invocado, deve ser recorrido, deve ser buscado. E você precisa se apegar a ele, a Jesus Cristo, em quem você encontra descanso e paz para a sua alma, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E aí essa relação com Jesus tem que estar afinada, tem que estar estreitada, tem que ser intensa. Procure viver Jesus, irmão, com intensidade. Procure estreitar sua relação com Jesus. Procure alinhar sua relação com Jesus. Porque quando você não faz isso, Jesus não significa o que deveria para você. E em Jesus não significando o que deveria para você, isso é grave para a sua vida. Isso é grave para a sua vida. A falta desse reconhecimento, primeiro, é uma demonstração que a pessoa está debaixo de influência maligna, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, segundo aos Coríntios 4:4. Então perceba que quando a pessoa não reconhece o senhorio de Jesus, ela está sob influência maligna. Então veja como é grave, veja como é sério. E se você não procura estreitar, afinar essa relação com Jesus, você vai estar em sofrimento. Você vai estar em sofrimento. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você não tem essa relação com Jesus, você vai estar em eterno sofrimento nesta vida e na eternidade, porque só existe um caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Você que está atrás aí de um grande amor, Jesus deve ser o teu grande amor. Você que está atrás de um relacionamento sério, Jesus deve ser o seu relacionamento sério. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então é necessário entender essa grandeza de Jesus, porque Jesus é tratado como se fosse uma segunda divindade. E Jesus não é uma segunda pessoa divina, Jesus é Deus. (100% Deus, 100% homem. E João está dizendo que a falta de reconhecimento disto é grave. É de quem não o conheceu, é de quem não nasceu de novo, é de quem ainda está sob influência maligna, que ele diz logo é filho do diabo. Ele entra pesado. João é chamado o apóstolo do amor, mas também quando João inventava de ficar com raiva, me lembrei agora do personagem que ele: quando eu amo, mas quando eu odio, eu odeio. João era assim. E toda pessoa que é amável, carinhosa, é assim. Quando ela também se enfesa, um abraço. Né? Vamos lá. Observe que, inclusive, ele começa a tratar aí os outros pecados que João trata aqui. Olha, você que pegou essa mensagem pela metade, é bom você ouvi-la toda. Essa reflexão aqui dos primeiros 12 versículos de 1 João capítulo 3. É importante você entender tudo. Outros pecados que João pontuou aqui, e ele fala da gravidade, é a
negação da prática da justiça. Né? Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí você vai lendo isso e vai entendendo o contexto que ele pontua, porque claro, todo pecado desagrada a Deus, como já dissemos. Esse negocinho de mas nada demais. Isso é besteira. Não pode ser tratado assim o pecado. Esses pensamentos, essa fala, esse comportamento, essa atitude, isso é grave. Só que esse pecado que o João está pontuando aqui, tipo assim, sai pra lá, é com relação a essas práticas. Claro que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é classificado como omissioso e comicioso. O pecado é aquele que a gente sabe o que deve fazer de certo e não faz. O pecado comicioso é aquele pecado também chamado pecado por ignorância ou pecado oculto, que é aquele pecado que a gente pratica e acha que não é pecado. Tem gente que acha que não é pecado, mas é pecado. Porque quem diz o que é pecado é a Bíblia. Não é o pastor, não é o papa, não é o padre, não é o bispo, não é o apóstolo, não é a denominação, não são as convenções. Tá? Quem diz o que é pecado e o que não é pecado é a Bíblia. Eu sempre estou dizendo isso. A palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. A palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele está se referindo agora aos que não praticam a justiça. A prática aqui da justiça, preste atenção, não é você se revoltar com o que você está vendo de errado e partir para cima como se você fosse uma autoridade policial, militar, jurídica. Não está na sua competência, você fica na sua. Eu já contei uma experiência que eu vivi e, meu Deus do céu, o cidadão saiu do carro e agrediu um outro cidadão, um velhinho já. E o velhinho não estava errado. Ele foi fazer uma manobra de ultrapassagem e aí o cidadão que estava saindo de uma rua transversal se assustou. Mas ele tinha que parar, porque ele estava entrando numa via expressa. E aí não houve colisão nem nada. Mas, se houve colisão, eu acho que parece que teve uma colisão. Teve, mas não foi nada grave, não foi, só encostou o carro, só encostou. Aí o cidadão saiu do carro e já foi com a arma na mão. Aí eu descobri que ele é policial civil. Isso faz muitos anos. Aí ele apontou a arma para o cidadão. Eu digo, meu Deus do céu, vai tirar no carro de uma besteira. Aí os amigos chegaram e seguraram ele. Mesmo assim, em um momento, ele deu um soco no velhinho. Irmão, eu vi aquilo, eu era bem jovem. Eu vi aquilo. Eu fiquei muito indignado. Eu não podia fazer nada, porque eu não sou polícia. Eu fiquei muito indignado. Mas eu fiquei muito indignado. Né? Aí fazer justiça é você agir com as suas próprias mãos? Não é isso. Não é isso. Não invente de fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque dos tais é o reino de Deus. A gente vê as coisas erradas, a gente apela para as autoridades competentes e aí entrega também ao Senhor. Porque do jeito que também anda, por exemplo, as coisas, está bem difícil.
Dia desse eu precisei da força policial, estou esperando até hoje. O colega também precisou dia desse de uma força policial, está esperando até hoje. E o que a gente escuta é o atendente dizer, depois que acontecer é que a polícia vai. O atendente ainda diz isso. Está complicado, né? Mas a gente não deve fazer justiça com as próprias mãos. A justiça que João se refere aqui é, por exemplo, no contexto bíblico, por exemplo, é o que, só para você ter uma ideia, é o que Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, é, por exemplo, uma prática de justiça. Gálatas capítulo 6, Paulo diz, irmãos, se algum irmão for surpreendido, deixa eu lembrar aqui, se algum irmão for pego em alguma, não é assim a expressão, deixa eu ler, é melhor lendo, né, já que eu não estou lembrando, aqui ó, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Isso aqui é justiça. Entende? Presta atenção. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A justiça que João se refere é essa aqui. Aí você não está entendendo ainda, o Espírito Santo está me lembrando aqui a parábola do servo compassivo, ou do credor incompassivo. Está lá em Mateus capítulo 18, né? Aleluia, obrigado Jesus. Obrigado por esta inspiração, aleluia. Oh, glória a Deus. Está lá em Mateus capítulo 18. É a parábola do credor incompassivo. Aí Jesus diz que o reino dos céus pode se comparar a um rei que quis fazer contas com os seus servos. Deixa eu colocar o óculos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Aí lá vai aquele servo para casa, né? Vai embora, vai para perto da esposa, vai para perto dos filhos. No meio do caminho, ele encontra outra pessoa. E essa pessoa é seu conservo. Aí ele se encontra com esse homem que ele devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000 talentos. Vamos dizer que ele devia 10.000 reais. E aí ele foi perdoado. E agora ele encontrou com uma pessoa que ele devia 100 reais. Aí ele se encontra. Encontrei. Não foi benção. Ó, os 100 reais. Me paga. Rapaz, eu não tenho não. Eu agora não tenho não. Rapaz, eu confesso a você que eu devo, não nego, assim que eu puder eu pago. Não, você vai pagar é agora.
Me pague o que você me deve. Estou parafraseando a parábola. Mateus capítulo 18, para quem gosta de acompanhar. Versículo 23 em diante. Eu estou no versículo 28. Paga-me o que me deves. Rapaz. Aí o cara se joga no chão, fica de joelhos e roga-lhe: Senhor, seja generoso para comigo. E tudo quanto eu tiver eu vou te pagar, eu te pagarei. Aí ele: é o quê? Você não tem 100 reais não? Mandou pegar ele e prendê-lo. Prende esse cabra safado aí, checheiro. Checheiro, isso presta não, isso é água de coentro. Aí, as pessoas que estavam acompanhando ele olharam umas para as outras e disseram: mas rapaz, o cara devia 100 conto para ele, e ele fez isso com o cara. Ele devia 10 mil ao chefão lá da gente, ao outro patrãozão. E ele pediu perdão e o cara perdoou ele. E agora, porque esse outro devia 100 conto, ele não quis perdoar. Vamos voltar lá e vamos dizer ao patrão da gente, que é patrão dele também: Senhor, aconteceu de o senhor ter perdoado o fulano, que lhe devia 10 mil conto? Não foi? Foi, perdoei. Pois o senhor não sabe de nada. Quando ele estava indo embora, ele estava indo para se encontrar com a mulher dele, os filhos dele, e aqueles que ele pediu, que o senhor queria que a gente vendesse, mas ele pediu perdão e o senhor perdoou. Ele falou: eu lembro sim, graças a Deus, né, meu filho? Pois, senhor, no meio do caminho, ele encontrou-se com um colega da gente e o cara devia 100 conto a ele. Sabe o que foi que ele fez? Poxa, meu senhor, ele mandou dar um pau no cara e ainda mandou prender. É o que? Chama ele. Aí chamou ele. E quando ele chegou à sua presença, o seu senhor lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aí agora o seu indignado o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aí veja o ensinamento de Jesus, isso é muito forte. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, aleluia, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Entende agora qual é a justiça que João se refere, irmão? Essa palavra precisa estar sendo pregada nas igrejas, nos púlpitos. Essa palavra precisa estar sendo pregada em mais programas de rádios por aí. Essas coisas você só escuta aqui na Tamandaré. Desculpa aí a humildade, eu que hoje amanheci humilde. Glória a Deus. São essas verdades que precisam ser trazidas. Porque o que tem de gente pedindo perdão a Deus, mas não está perdoando o irmão, não está perdoando o parente, não está perdoando o colega de trabalho, não está perdoando o cônjuge, não está perdoando o familiar, não está perdoando o parente. Essa é a prática de justiça que João se refere. Está entendendo agora, amados? Que é do diabo quem pratica a injustiça, ou seja, quem contraria esse ensinamento de Jesus que a gente acabou de ler, por exemplo, em Mateus 18. Outro pecado que João pontua grave, além da falta de reconhecimento da deidade e a humanidade de Jesus e a falta de perdão de irmãos. Por exemplo, ele diz, com relação à falta da prática da justiça, esse é um exemplo da justiça que ele se refere. Que mais?
Já falamos sobre a mentira, que é a negação, que é a contrariação à verdade. Tudo isso é grave. Não que os outros pecadinhos da gente não sejam graves, são, porque não existe pecadinho. Lembrando, pecado é classificado em ambicioso e cobicioso, eu já expliquei. Aí João, ele não tolera, por isso que ele diz que o nascido de Deus não peca, porque uma pessoa nascida de Deus, ela não faz isso. Uma pessoa nascida de Deus, ela perdoa o seu semelhante, porque entende que é falho também, que precisa de perdão. Um dia desses eu estava conversando, esse final de semana um rapaz veio fazer um serviço para mim. Aí ele, Mário, não, precisa pagar nada não. Eu disse, não. Isso é seu serviço. Ele, não, mas dos amigos eu não cobro não. Eu disse, pronto, mas vai aí depois uma expressão de gratidão. Aí ele disse assim, não, Mário, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu disse, não, mas é seu serviço, você tal. Ele quis deixar uma mensagem muito bacana para mim, né? Quando ele disse que a vida é uma gangorra, não é? Ora você está precisando, outra hora você está podendo servir. E essa consciência da pecaminosidade é importante, porque como eu já mencionei aqui Gálatas 6:6, Gálatas 6, verso 1, já mencionei Mateus capítulo 7. Em outro momento, Lucas 17, Jesus diz, olhai por vós, Lucas 17, verso 3, olhai por vós. É essa prática de justiça que João se refere, que deve ser um exercício da gente, e quem não faz isso não nasceu de Deus, não conhece Deus, não tem Deus. Não é? A outra que pontuamos é a necessidade de reconhecer a deidade e a humanidade de Jesus. A outra é não mentir contra a verdade. E o outro que ele pontuou aqui é o amor que se deve ter aos irmãos, uns para com os outros. Então quem não ama, quem odeia, quem alimenta ressentimento, eu já ministrei aqui sobre a raiz de amargura, que o escritor aos Hebreus chega a dizer que nos priva da graça de Deus. Irmão, a graça já está... A graça não é porque é de graça. A graça é tolerância, é longanimidade, é benignidade junto. Mas a graça é, vamos dizer, para entender, como se fosse grátis. A pessoa ficar fora do grátis é bronca. Entende? E a raiz de amargura é capaz de bloquear isso. Entende, amados? A raiz de amargura é capaz de bloquear isso. Louvado seja Deus. Então leve a sério essas coisas. Leve a sério. João está chamando a gente para levar a sério essas coisas. E que Deus te abençoe. Se essa palavra mexeu com você, se ela impactou você, se ela lhe trouxe consolo, mas também lhe exortou e lhe edificou, aí o que você ouviu? Ao seu ouvido foi a voz de Amaro Corrêa, mas ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.